Atos capítulo 23. Paulo, fitando os olhos firmemente no sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho-me conduzido diante de Deus até o dia de hoje com toda retidão de consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, ordenou aos que o assistiam que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu, em virtude da lei, senta-te aqui como juiz, e contra a mesma lei ordenas que eu seja ferido? E os que estavam ali disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Não tinha conhecimento, irmãos, de que ele fosse o sumo sacerdote, porque está escrito: Não amaldiçoarás o príncipe do teu povo. E sabendo Paulo que uma parte era composta de saduceus e outra de fariseus, exclamou no sinédrio: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e é por causa da esperança e da ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado. E quando ele disse isso, estalou uma dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam uma e outra coisa. Então houve grande vociferação, e levantando-se alguns da parte dos escribas e dos fariseus, rebatiam dizendo: Nenhum mal achamos contra este homem, e se de fato algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos contra Deus. E como havia grande discussão, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou que os soldados descessem e o retirassem do meio deles, a fim de o levarem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele, dizendo: Não temas, Paulo, porque assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim também é necessário que dês testemunho em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram juramento, sob pena de maldição, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Eles foram ter com os príncipes dos sacerdotes e anciãos e disseram: Tornamo-nos a nós mesmos anátemas, sob pena de maldição, se provarmos qualquer coisa antes de matarmos Paulo. Agora, pois, vós, pelo sinédrio, rogai ao comandante que o desça até vós, como se quisesseis examinar com mais exatidão a respeito de sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo recebido informações da cilada, veio e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a um dos centuriões, disse-lhe: Leva este jovem ao comandante, porque tem algo a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, o levou ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem à tua presença, pois tem algo a comunicar-te. E o comandante, tomando-o pela mão e retirando-se à parte, perguntou-lhe: O que tens a comunicar-me? Ele disse: Os judeus concertaram entre si para rogar-te que amanhã autorizes que Paulo desça ao sinédrio, como havendo de inquirir com mais exatidão a respeito da sua causa. Tu, pois, não te deixes persuadir por eles, porque mais de 40 homens, dentre eles, armaram-lhe ciladas, os quais a si mesmos juraram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e agora já estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o jovem, ordenando-lhe: Não digas a ninguém a respeito do que tens me comunicado. E chamando a 2 centuriões, disse: Aprontai para irem a Cesareia, à 3ª hora da noite, 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, e aparelhai cavalgaduras para que, montados sobre elas, conduzam a Paulo salvo ao governador Félix. E escreveu-lhe uma carta que tinha estes termos: Cláudio Lisas ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este varão foi preso pelos judeus e está a ponto de ser arrebatado por eles, quando eu, acudindo com o exército, o livrei depois que entendi que era romano. E desejando conhecer a causa por que o acusavam, o conduzi perante o sinédrio deles. Quando achei que estava sendo acusado a respeito de questões relacionadas à sua lei, e que não tinham acusação de nenhum crime pelo qual fosse digno de morte ou prisão, mas havendo-me informado de que armavam uma cilada contra este homem, no ato o enviei a ti, intimando também a seus acusadores que manifestem diante de ti o que tenham contra ele. Passar bem. Os soldados, pois, segundo o que lhes for ordenado, tomando a Paulo, o levaram de noite a Antipátride. E no dia seguinte, os da cavalaria continuaram com ele, mas os da infantaria e os lanceiros retornaram à fortaleza. Aqueles, logo que entraram em Cesareia e entregaram a carta ao governador,
também puseram diante dele a Paulo. E após ler a carta, o governador perguntou de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse-lhe: a tua causa ouvirei quando os teus acusadores também tiverem chegado. E ordenou que fosse guardado no pretório de Herodes.